Olá, meus queridos, há quanto tempo? Eu demorei bastante, não é mesmo? Mas, sabe, é aquela coisa da vida. Até o narrador aqui passa por problemas pessoais, eu tava de mudança também, eu tava conseguindo um corpício pra mim. Olha só esse corpício novo, bonito, bombástico. Valeu, Miguelitos, do canal Fala Dragão, você é top. Continuando a história de onde nós tínhamos parado, o nosso CLT, cansado de todas as coisas bizarras que ele já viu, ele começa a pesquisar um pouco mais. E aos poucos ele vai se tornando um investigador paranormal. Ele começa a entrar em fóruns, no local amaldiçoado conhecido como Reddit, e pesquisa mais sobre as estranhas coisas que acontecem com a Fazbear. Em suas investigações, ele descobre que ela é uma empresa estadunidense, feita por dois sócios. No caso, Henry Emily e William Afton. Um nome um tanto quanto familiar para ele, já que ele já viu esse William Afton enquanto trabalhava na churrascaria. Estranhamente, toda Fazbear está acumulada com coisas estranhas. Por exemplo, algumas mortes, alguns acidentes, alguns desaparecimentos, sabe? O normal de todo o dia a dia é uma pizzaria familiar. Além disso, essas franquias fazem parte do que é chamado de Projeto Fazbear Funverse, um universo de diversão com várias franquias licenciadas pela empresa Fazbear Entertainment. Com essas informações, ele decide ir mais a fundo ainda nos fóruns. Ele pergunta de pessoas, ele faz algumas entrevistas aqui e ali, e é nesse momento, em mais uma entrevista sobre mais um caso esquisito da Fazbear, um caso ao qual abordaremos em outro vídeo, ele acaba recebendo um e-mail meio bizarro e anônimo. Abrindo esse e-mail, ele consegue ler o seguinte: notamos que você é mais um detetive da verdade. Assim como você, estamos atrás de mais pistas sobre os estranhos casos envolvendo a tal da Fazbear. As investigações nos levaram até um local chamado Juniors, uma possível franquia ao qual a empresa deseja comprar e melhorar. Se estiver interessado em descobrir mais, nos comunique. Curioso, ele decide responder. Após alguns dias, ele recebe a resposta, com a localização do restaurante, e também uma forte batida na sua porta. Assustado com aquilo, ele decide dar uma olhada pelo olho mágico, e não tem ninguém. Abrindo a porta, somente uma caixa. Alguns produtos utilizados por caçadores de fantasmas. Uma Spirit Box, um leitor de atividade paranormal, e também algumas instruções sobre como você deve identificar algum fantasma. Pegando tudo isso, ele decidiu estudar um pouco sobre os casos, ele decidiu dormir. Ele esperava que a noite fosse tranquila, calma. Talvez com alguns pesadelos aqui e ali devido a todos os traumas que ele adquiriu com essa maldita empresa. O que ele não esperava era acordar em um lugar bizarro. Em sua frente, um arco ao qual levava a um campo gramado completamente cinza e ao qual low poly é a melhor forma de descrever. Vários merchandises da Fazbear, uma cama, alguns arcades e um grande urso na frente dela. E eu não tô brincando, é grande mesmo. Se a gente se ficar muito perto, esse bicho tem mais do que uns 2, 3 metros da gente. Se aproximando daquela estranha figura ursídea, ele começa a conversar com ele sobre essas questões, tendo que olhar para cima, ele nota que tem um cérebro no teto. Não vou mentir, é uma decoração bem inusitada. Mas, conversando com esse urso, primeiro de tudo, ele nos apresenta o local. Esse local é uma espécie de limbo entre a vida e a morte. O nosso personagem não está morto, no entanto, mas ele está estranhamente dentro desse limbo. Talvez algo dentro da cabeça dele. Pelo cérebro, eu acho que é um pouco fácil de notar. Mas, além disso, o nome desse urso é Polber. E ele quer uma ajuda nossa. Ele quer que a gente ajude ele a resolver umas coisas envolvendo a Juniors. Alguns problemas inacabados. A gente pergunta pra esse safado por que esse preguiçoso não tá querendo fazer isso ele mesmo, mas ele diz algo bem curioso. Ele não pode, porque ele tá morto. Visto esse motivo desconfiável, mas até plausível, ele nos oferece uma cama para que a gente possa dormir e seguir para a primeira noite. E é o que fazemos. A primeira noite começa, e a investigação do nosso querido antigo CLT é bem simples de fazer segundo o manual. Ele precisa observar os animatrônicos. Aparentemente está tendo muita atividade paranormal nesse local. E ela é vista da seguinte forma. Primeiro de tudo, o fantasma ele altera o local de maneiras esquisitas. Luzes começam a piscar, câmeras se movem por motivos aleatórios. Quando
o espírito deixa o local, ele deixa uma marca de mão na tela. Inicialmente, quem se move como sempre é Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Sim, o Fox já tá ativo, já é uma maravilha. Mas a investigação não é nada difícil, só prestar atenção nas coisas e tudo de boa. Não existe mistério nenhum nesse trabalho. Mas ele tem que tomar cuidado, porque se ele marcar um animatrônico errado, pode ser que esse animatrônico errado fique com a sua integridade bem complicada. A integridade diminui bastante, pra ser sincero. E pra isso vem a segunda parte do trabalho dele, algo que ele já tá bem até acostumado. Ele precisa, sempre que um animatrônico estiver com um certo nível, trazer esse bichinho para a própria sala e consertar. E ele tem que tomar cuidado, porque se ele não notar os sinais e trouxer o animatrônico errado... Terminando a primeira noite, ele vai pra casa dormir. Eu não vou me detalhar muito nos animatrônicos e nas formas como eles agem, no entanto, porque esses aqui são bem de boas. Por serem modelos antigos, as únicas coisas que eles fazem é andar, 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 andar e andar mais um pouco. Após a primeira noite, nosso amigo decide confrontar o Pooh Bear do porquê ele estava escondido, se tinha um fantasma na pizzaria. Então, o Pooh Bear decide abrir o jogo. Ele tá com medo, ele tá cagado de medo. Ele tá preso nesse limbo como espírito por vontade própria, porque essa fantasma estava atrás dele, já envolvido até o pescoço dentro dessa bosta. O nosso querido investigador decide que não tem por que ele não ajudar. Isso tem algo paranormal e é bom ele ter alguém paranormal para ajudar ele. E não, nós não estamos falando do Cellbitus. Segunda noite, mais animatrônicos e mais do mesmo, exceto por um pequeno detalhe. Os animatrônicos novos em questão são Balloon Baby e a Puppet. Esses dois são um tantinho quanto demoníacos. O Balloon Baby é muito simples de você lidar, porque o que acontece com ele é que os números dele ficam bem bugadinhos. Ah, mas a marionete você não consegue ver, ela só solta música. E o tanto de vezes que eu tive que reviver esse desgraçado por conta que ele confundiu as atividades da marionete com outros animatrônicos não está escrito. Ele começa a segunda noite e após terminar ela, ele acaba encontrando uma fita VHS. Levando ela para casa e mexendo nos pertences do vovô, ele encontra o toca-fitas. Colocando ela pra tocar, ele vê um stop motion do Fred levando uma peça para uma porta dos fundos da pizzaria, onde um recado podia ser lido: cuidado com The Mangle, ou cuidado com a Mangle, se você preferir. Isso chamou a atenção dele, e ele claramente foi falar com seu parceiro Pooh Bear. E falando com o Pooh Bear, se ele já ouviu falar de uma tal de Mangle, ele levanta a hipótese de que o fantasma da pizzaria está criando um corpo para si, algo que nosso investigador vai ter que verificar. Após a terceira noite, outra fita. Fred e Bonnie conversando em frente a um desenho do que deve ser essa tal de Mangle. O Fred parece bem mal e traumatizado com tudo aquilo, e o Bonnie tá levando mais uma peça. Já no limbo, Pooh Bear conversa conosco um plano, uma armadilha. Os dois deviam achar uma maneira de pegar o fantasma despercebido. A fita dessa noite revela que o fantasma possuiu a Chica, levando outra peça. Quinta noite. Pooh Bear, o nosso caro investigador, decidem colocar o plano em ação. Pooh Bear acaba revelando que sabia sobre onde estava o porão ao qual a Mangle estava, e que ele havia selado ele, e era lá que faríamos esse plano acontecer. A última fita mostra que a Mangle está quase pronta, porém nós temos um pouco de tempo, e agora é a hora de entrar no porão. Nós, falando uma última vez com o Pooh Bear antes de descermos para o porão, ele nos diz que temos apenas uma chance, e então nós entramos. Dentro daquele local, nós encontramos o resto dos animatronics, estragados pela forma como a entidade tratou os corpos deles. Sobrevivendo tempo suficiente, o fantasma reúne os animatrônicos ao qual ela estava utilizando para construir a Mangle. E unindo mais peças a isso, ela começa
a terminar o projeto. E com esse projeto, a Mangle, ela vem para nos atacar. E nesse momento é que realmente começamos. Assumindo essa missão para si, o nosso investigador busca sobreviver e iluminar o fantasma para evitar de terminar a possessão e prender ela naquele porão. Porém, mesmo fazendo tudo certo, no final das contas, ela vem de encontro a ele. Ela entra no nosso investigador. Ela encontra Polber. Esse reencontro traz uma noção básica das coisas. Eles se conheciam, eles foram vítimas. Porém, existia uma diferença. Polber não estava atrás de vingança, mas a garota sim. Então, ela nos revela que nós não fomos os primeiros. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Nosso investigador decidiu que seríamos os últimos. E assim acaba a nossa investigação. Mais mistérios, mais problemas e quem sabe o começo de um fim para todo esse pesadelo. Mas existe uma promessa de que Polber vai voltar. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorou um tempo, espero que eu esteja mais eloquente, mais vívido, mas as coisas daqui pra frente vão voltar a funcionar. Vou ter que começar a editar pelo celular, infelizmente, mas nesse meio tempo, até a próxima, meus amigos. Espero ver vocês em breve.